pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Papo de Laticínios. O meu nome é Sara Machado e nós teremos mais um episódio super especial aqui para vocês. Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, né? São eles que tornam este podcast possível, a Evomilk e o Evopac. Para começar, eu vou falar do Evopac. O Evopac está transformando a indústria de laticínios, a indústria de alimentos, não só a indústria de laticínios, mas também a indústria de alimentos, com o PAC Digital. É um programa de autocontrole que facilita a gestão das equipes, o acompanhamento das não conformidades e organiza tudo para auditorias e fiscalização mais eficiente. O Evopac também oferece um módulo de gestão de estoque, permitindo um controle completo das matérias-primas, dos ingredientes, dos produtos acabados. Além disso, o sistema ajuda os usuários a gerar relatórios e indicadores estratégicos para a tomada de decisão mais rápida e embasada. Tudo isso com a garantia de conformidade regulatória e a eficiência operacional. Também gostaria de destacar aqui nosso agradecimento à Evomilk. A Evomilk é uma referência em soluções tecnológicas para o setor de laticínios. Somos um sistema de gestão integrada para fornecedores de leite, equipes de campo, transportadores, garantindo rastreabilidade e qualidade em toda a cadeia produtiva. Com funcionalidades inovadoras e ferramentas que otimizam o processo, a Evomilk é uma parceira essencial para quem busca excelência no mercado. Não deixe de seguir os nossos patrocinadores, Evomilk_BR e Evopac_oficial. E sigam também o Papo de Laticínios. É só procurar por @Papo de Laticínios nas redes sociais. E se inscrevam no nosso canal. Toda segunda tem um episódio novo no ar. Então, vocês vão se inscrever, vão acionar o sininho e vocês vão acompanhar os nossos episódios toda segunda-feira, né? Então, compartilha com os amigos, deixa um like lá. Isso ajuda a gente a manter conteúdo aqui de qualidade para vocês. E também sigam a minha rede social, né? Que é @sara.machados. Então, vamos lá. Vamos começar, né? Vamos para mais um episódio especial aqui, importantíssimo, trazendo sempre, né, assuntos diferentes, trazendo sempre novidades que estão acontecendo aí no setor. E hoje nós estamos recebendo a Tamires Messias Nascimento. Ela vai falar para a gente sobre transglutaminase. Eu quase precisei de fazer um curso, gente, só para falar essa palavra, né? Transglutaminase. Se eu tiver uma filha, quando a gente fazia faculdade, a gente falava isso, Tamires. Quando a gente via uma palavra diferente, falava, se eu tiver um filho, vai chamar esse nome. Né, a gente vai falar sobre a caracterização, as propriedades químicas e o impacto de sua utilização. Tamires, seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua paciência, pela sua disposição, né, pela paciência da gente achar ali a agenda. Seja bem-vindo ao Papo de Laticínios e conta pra gente quem é a Tamires Messias Nascimento. Oi, Sara. Eu que agradeço a participação. Estou muito feliz de estar participando do seu programa. É muito importante essas iniciativas para que a gente esteja batendo esse papo, mas esteja sempre ligado nas inovações, nos processos e o que tem de novo aí para o nosso mundo do laticínios. Verdade. Como você disse, meu nome é Tamires Messias. Vou me apresentar. Eu sou de uma cidade pequena do sul de Minas que se chama Seritinga. Só que a minha cidade é bastante conhecida porque eu tenho muitos colegas de profissão. Aqui nós temos muitos técnicos em laticínios, então bastante gente conhece a nossa região aqui. Eu sou formada no Cândido Toches. Esse ano irá fazer 15 anos, eu vou fazer 15 anos de formada. Nos 2 primeiros anos eu trabalhei na indústria e nos anos seguintes eu já migrei diretamente para a área comercial, especificamente no segmento de ingredientes. Uhum. Então, hoje eu trabalho numa empresa que se chama Saporite do Brasil e nós trabalhamos com venda de ingredientes e soluções para o mercado, para a indústria alimentícia. Eu sou formada no Cândido Toches, também sou formada em Química pela Universidade Federal de Juiz de Fora, sou formada em Gestão Comercial pela Unicesumar e atualmente eu sou aluna do mestrado em Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora, em parceria com o Cândido Toches EPAMIG.
Sim, que legal, que legal. A gente tem, eu tive um outro convidado aqui, que é o Gamaliel, que ele também está no mestrado, né? E é Sim, ele é meu legal a colega. gente, o episódio dele já está indo para o ar, né? E eu acho muito legal, né? Quando a gente vê o povo, né? Os técnicos da Candidote fazendo mestrado, né? Desenvolvendo ciência ali. Eu acho isso fantástico. Eu vim, né, da academia, eu fiz mestrado, só que foi em biologia, na verdade, atuei pouco, né, com isso, mas eu acho que é essencial a gente estar no meio acadêmico, sabe? Eu sou muito fã da gente não abandonar, né, esse meio acadêmico, de estar sempre ali buscando informação, né? A gente não pode parar de estudar. É engraçado que a gente acha que, não, eu vou sair, mas eu vou continuar com uma rotina de estudar, de ler artigo, né? Não faz, infelizmente. A gente precisa de estar no meio para a gente manter a rotina, né? E o conhecimento é muito dinâmico, né? Então, é Exato. importante a gente estar sempre se atualizando. Exato, exato. E aí, para a gente começar, eu queria que você, né, destacasse para a gente, assim, qual que é a importância das inovações? Eu acho que é legal porque você veio de uma escola técnica, né, ficou no meio comercial, ainda está no meio comercial, foi para o meio acadêmico, né, foi para o mestrado. Eu acho que você é uma boa pessoa para falar para a gente isso, né, sobre a importância das inovações tecnológicas, os reflexos que as inovações trazem, né, para o nosso setor, né, para o setor de laticínios. Sim, as inovações tecnológicas são importantes para a produção e para a melhoria de produtos, vamos falar lácteos, né, no caso em especial, que é o nosso foco, em diversas áreas, mas que contemplam desde o processo de fabricações já existentes, já pré-determinados, mas até no desenvolvimento de produtos inovadores. Então, muitos estudos têm sido realizados visando sempre a busca por melhorias em formulações, melhorias em funcionalidade, e isso querendo dizer tanto em produto final, como também no impacto, principalmente no impacto de custo produtivo, porque a gente tem que pensar em duas vias. No produto final, então, em quem vai comercializar, mas também na indústria, no impacto do custo para as indústrias, para as empresas. Entendi. E o quanto que a gente precisa de estar atento, né, o Tamires? Eu falo que vocês, né, que são das empresas de ingredientes, de insumo, vocês são muito bem preparados. No seu caso, né, ainda mais por estar ligado à academia, né? Eu imagino que você é uma menina ali muito estudiosa. Mas o quanto que essas empresas nos ajudam a estar atento, assim, olha, as novidades, o que está vindo de novo, né? O que vale a pena eu conhecer, o que fala, olha, não, isso aí é só mais um blá blá blá. Mas eu falo que as empresas têm se empenhado, né, cada vez mais de trazer, olha, né, tem um produto muito mais eficiente, tem um produto muito melhor, tem uma tecnologia completamente diferente. Quando a gente vai na feira, né, a gente chega lá e fala, caramba, né, tem um mundo muito louco acontecendo, assim, né, de buscando novas tecnologias, mais rendimento, mais sabor, né, como é que eu chego, como é que eu atraio mais o meu consumidor, como é que eu melhoro o meu processo produtivo, né, como é que fica mais eficiente. Então, assim, a gente precisa de acreditar, né, nesse trabalho que existe, né? As empresas, elas estão empenhadas, elas precisam de vender, mas elas estão muito empenhadas em novas tecnologias, em falar assim, olha, eu realmente estou trabalhando para o processo produtivo ficar mais eficiente, né? Não é só vender mais o ingrediente ali, né? Eu sempre falo isso. As inovações é mais do que simplesmente você ter uma boa ideia. É fazer o processo evoluir a ponto dele ser prático. Então, dele poder coexistir, né, nas indústrias. Então, essas inovações, ela oferecem maior valor para o cliente, obviamente, mas é necessário uma aceitação do produto. Então, não adianta pensarmos somente num produto inovador, mas que não vai ter uma boa aceitação comercial. Então, tem que ser atrelada a uma possibilidade prática palpável. E tem outros fatores também que eu acho importante considerar. Um deles, primeiramente, é a segurança.
Então, quando eu vou oferecer uma inovação, eu tenho que compreender que eu estou fabricando um alimento que esteja apto a ser consumido, que esteja de acordo com a legislação vigente. Então, pensar na segurança como um todo. Uhum. E não somente no melhoramento da qualidade, na busca por rendimento, porque a gente tem que pensar na reputação das empresas e também na fidelização dos clientes já existentes e também buscando novos clientes. Uhum. E a atratividade dos produtos está diretamente relacionado a atender às demandas do mercado. Porque o que acontece? Os consumidores, eles estão cada vez mais buscando produtos mais saudáveis, mais sustentáveis, mas principalmente economicamente viáveis. É verdade. E é engraçado, né? Se a gente sair por aí perguntando para as pessoas, não sei, né, se vocês fazem isso, né? Se a indústria de insumo e ingrediente faz, mas se você sai por aí perguntando para os consumidores o que eles querem, né? Eles querem sempre, assim, muito sabor, né? E muita... igual você falou, né? Cada dia buscando por saúde, né? Acho que tem até os termos já corretos para isso, né? Sim. Mas todo mundo, acho que não tem ninguém que não está preocupado. Fala assim, não, eu não estou nem aí se tiver muita gordura, muito açúcar, né? Eu tô levando a vida doidado, né? Todo mundo está nessa busca, né? Por alimento mais saudável mesmo, né? E é interessante a gente pensar nisso, né? Assim, tá sempre, caramba, né? É o meu comportamento que diz o comportamento de todo mundo, né? Como é que eu faço para o meu produto ficar, né, também mais saudável? Deixou de ser uma modinha e passou a ser um estilo de vida. E nós, fornecedores, temos que acompanhar, ajudando, orientando as indústrias a estar caminhando nesse sentido, mas mantendo principalmente a segurança. Uhum. Legal falar isso de segurança. E para a gente começar, né, antes da gente entrar em transglutaminase, eu queria que você desse uma definição para a gente de enzima e qual que é o papel dela na indústria de laticínios. Sim, eu vi que vocês já fizeram, né, um papo de laticínio anteriormente falando sobre enzimas, mas eu achei interessante trazer essa introdução novamente, já que nós vamos falar de uma enzima nova até então para nós, o segmento. Então, assim, basicamente, o que são enzimas? Elas se classificam como um grupo de proteínas que são produzidas por micro-organismos vivos e têm a habilidade, elas têm a capacidade de acelerar processos bioquímicos. E por isso nós denominamos elas de biocatalisadores. Uhum. Então, como que elas funcionam? Elas agem diminuindo a energia de ativação para a ocorrência de uma reação ou acelerando um processo químico. Então, assim, elas são empregadas em vários segmentos da indústria de alimentos, não somente lácteos, mas também panificação, bebidas, carnes. E quando eu quero dizer assim, o aceleramento de um processo, diminuir a energia de ativação, o que eu quero dizer isso na prática? Por exemplo, a gente sabe que o leite pode coagular naturalmente, mas nós utilizamos um recurso enzimático, que é uma quimosina, por exemplo, utilizamos como um recurso para acelerar esse processo. E isso melhora o aumento da produtividade. Então, nós usamos como ferramentas para nos ajudar nos processos fabris do cotidiano. Entendi. Alguma especificidade das enzimas que você gostaria de citar? Desculpa, não deu Fala assim, falando alguma especificidade das enzimas, né? Mais alguma, né, que você gostaria de citar? Ou não? Fala, não, Sara, de enzima, de definição de enzima, acabou. É isso daqui mesmo, né? O papel dela na indústria. Sim, é muito importante a gente falar sobre especificidade. Então, um modelo muito popular que a gente ouve o pessoal falar é o modelo chave-fechadura. Mas, na verdade, na teoria, o que consiste esse modelo? Ele foi um modelo proposto por Fischer no século XIX e ele consiste no quê? Que as enzimas, elas têm um sítio ativo, um local específico para a reação acontecer, aonde o substrato irá se ligar. Quando o substrato se liga na enzima, a gente forma um complexo que nós denominamos complexo enzima-substrato. E a enzima tem essa estrutura adaptável, complementar, para fazer que essa enzima e esse substrato se encaixem de maneira perfeita.
formando produtos a partir dessa interação. Então, assim, para não ficar tão teórico, eu vou dar um exemplo prático. O que eu quero dizer? Não é qualquer enzima que vá cumprir um papel específico determinado que eu busco. Então, eu gosto muito de exemplificar a lactose e a lactase, porque já são produtos que já estão mais difundidos no mercado, o pessoal já conhece mais essa linha zero lactose. Então, não é qualquer enzima que eu posso utilizar para fazer uma degradação da lactose, para fazer um produto zero lactose. Então, eu não posso usar uma quimosina para fazer um produto zero lactose. Eu tenho que usar uma enzima lactase. Então, ela é específica para o substrato lactose, para quebrar o açúcar em glicose e galactose. Entendi. E qual que é a aplicação das enzimas, né, numa escala industrial? Olha, existem inúmeras aplicações, mas o que eu penso assim, primeiro a gente pode buscar melhoramento de atributos sensoriais e visuais. Então, como por exemplo, melhoramento de textura, de sabor, o aumento da eficiência do processo produtivo, ou seja, acelerar reações dentro da indústria que vão otimizar a minha produção. Propriedades nutricionais, é importante falar, porque hoje, com o auxílio das enzimas, a gente consegue, muitas pessoas que até então eram intolerantes ou alérgicas a determinados componentes do leite e seus derivados, hoje podem consumir, graças à ação dessas enzimas. Então, podem aproveitar essas propriedades nutricionais tão ricas que o leite tem. E também, né, falando do lado do empresário, muitas vezes as enzimas contribuem em ganho de rendimento. Sim, sim. Mas tem que alguns fatores, Tamires, que eu preciso de avaliar para poder, né, para garantir a eficiência das enzimas? Tem, cada enzima tem fatores específicos que nós devemos levar em consideração. Então, o primeiro deles é, como a gente já disse, a especificidade. É o primeiro ponto. Então, usar a enzima correta para se obter o produto que eu busco. O segundo é estabilidade e armazenamento. É muito importante a gente seguir as orientações de conservação que são nos dadas pelos fabricantes e pelos vendedores, porque está diretamente relacionado com a atividade da enzima. Então, com a estabilidade durante o armazenamento, eu armazenando de maneira correta, eu garanto que ela esteja em plena atividade durante todo o shelf life e cumpra com o seu papel durante o seu prazo de validade, com eficiência, certo? Outro ponto que eu acho importante avaliar quando uma pessoa vai escolher uma enzima é a disponibilidade e custo. Porque o custo é extremamente importante. Então, eu tenho que analisar se essa utilização vai ser viável para mim economicamente e o contrário também. Qual ganho eu terei utilizando essa enzima no meu processo? Certo? Certo. E aí, assim, para uma pessoa, por exemplo, né, que está nos ouvindo aqui e que está despertando, né, fala, olha, caramba, eu quero saber mais sobre isso, né? Como é que ela avalia esses pontos, né? Como é que ela avalia, assim, como é que ela vai pensar, olha, sobre eficiência, sobre a viabilidade no processo, sobre diminuir custos, né? Como é que ela toma uma decisão de usar? Que contas que ela precisa de fazer ou que perguntas que ela precisa de fazer? Sim, olha, eu acho importante primeiramente, a gente entender o que o cliente, a empresa busca. Então, qual produto eu busco para fazer a indicação mais apropriada, da enzima mais apropriada dentro do meu processo. Porque eu também tenho que levar em considerações, que nós vamos falar um pouquinho à frente,
que tem fatores que limitam a atividade das enzimas, como temperatura, pH, tempo de reação da enzima substrato. Então, não é somente escolher a enzima, mas ver se ela se enquadra perfeitamente no processo que eu tenho e buscar ajustar os parâmetros. Agora, quando a gente pensa em custo, é uma análise, existem vários viés, mas a análise mais comum feita, uma delas é rendimento. Então, se ela cumpre o seu papel e qual é a rentabilidade que ela me dá como produto final. E disponibilidade eu acho importante porque ver se essa enzima está disponível no mercado, se eu tenho opções de fornecedores com confiança, com confiabilidade. Então, assim, não só se desesperar e buscar o primeiro que aparece, não. Analisar a disponibilidade de opções e com fornecedores que tenham suporte técnico que possa te dar a orientação apropriada, que vão trabalhar em conjunto com você. Não, pois é, eu ia falar que é importante, por exemplo, se ele toma a decisão de usar uma enzima, que ele consiga manter, né, o fornecedor ali, que seja um negócio, né, que ele tenha um fornecedor sério, que realmente tenha um suporte técnico bacana, né, é importante ele estar atento a isso. E aí eu queria que a gente fosse, então, falar da transglutaminase, né? Eu queria que você começasse falando para a gente sobre a legislação. Eu acho que tudo que é novo, né, é importante o pessoal entender, né, como é que isso já está no mercado, né? Sim. O que acontece? A transglutaminase, ela é nova no nosso segmento de lácteos. Entretanto, ela já era uma enzima existente em outros segmentos alimentícios, como, por exemplo, de carnes. Só que o que aconteceu? Em 2024, foi publicado no Diário Oficial da União uma instrução normativa e uma resolução que internalizaram e aprovaram no Brasil a utilização de enzimas e de preparados enzimáticos. E dentre essa descrição que foi publicada, contemplava-se a transglutaminase sendo citada para utilização nas categorias de leites fermentados e queijos. E é importante falar que essa legislação, ela dispõe tanto dos princípios gerais, como das funções tecnológicas, do uso como aditivos e coadjuvantes nas tecnologias de alimento. Então, assim, foi um passo, um acontecimento muito importante, porque a gente sabia do potencial dessa enzima, ela já era conhecida em outros setores, mas nós, no segmento lácteo, não podíamos usar, não tínhamos a permissão. Então, não somente a transglutaminase, a fosfolipase também foi incluída nesse grupo. Então, foi bastante interessante. A gente teve esse progresso legal. Então, a gente está, tudo muito recente mesmo, né? Sim, foi o ano passado. Estamos tá fresco. Por isso que eu achei interessante a gente bater esse papo, falar um pouco sobre essa enzima, porque ela agora ela está começando a ser divulgada, mas muita gente não entende o mecanismo, como funciona, o que precisa. Então, falei, vai ser legal a gente bater esse papo. Não, com certeza, né? Eu acho que é legal agora, né, que o pessoal já entendeu um pouco de enzima, já sabe que ela está, né, dentro da legislação, que a gente pode usar. Então, as empresas que aparecerem aí na sua indústria de laticínios, você sabe que ela não está te vendendo nada que vai ser perigoso, né, ilegal. Ilegal, né, para uma lista lá de ingredientes, você pode ficar tranquilo. E aí, assim, vamos mais, né, para a prática mesmo, né? Como é que é a transglutaminase, né? Como é que essa enzima funciona? Para que ela serve? Você falou que a gente precisa de saber dos fatores, né, que são determinantes para desempenho da atividade e atividade dela. Então, vamos entender na prática, assim, o que é essa enzima, para que ela serve, o que eu preciso de saber para eu começar a usar. Sim. Primeiro, vamos só num histórico, como que surgiu. Na evolução da enzima, né? Oi, perdão. Vamos na evolução da enzima, né? Vamos contar a história dela. Isso, vamos. Isso. A transglutaminase, ela é largamente distribuída na natureza. Ela está no sangue, ela está no fígado de mamíferos, em moelas, em tecidos vegetais e micro-organismos.
Entretanto, inclusive no sangue humano, ela é um dos fatores responsável pela coagulação sanguínea, só que essa é a enzima transglutaminase. Só que foi necessário uma evolução, porque inicialmente a enzima era extraída de mamíferos. Então era um processo extremamente caro e inviável para industrialmente. Pensando em escala produtiva, a gente não tinha condições de fabricar um volume alto dessa enzima, certo? Então, a partir disso, surgiu o desenvolvimento da transglutaminase de origem microbiana. E aí, o que acontece? Isso nos permitiu fabricar sobre condições apropriadas, condições controladas, sob fermentação, em origem fermentativa, e que a enzima fosse purificada. E isso possibilitou o quê? Uma produção em longa escala. E em escala maior, para poder facilitar a comercialização, melhoramento de custo. Então, passou a ser possível produzir essa enzima de maneira mais fácil, mas ela tem origem microbiana. Entendi. E aí, então assim, a gente já entendeu qual que é a origem, né, e a evolução da transglutaminase. Então, vamos para os fatores, né, que determinam a atividade e desempenho dela. Quais são esses fatores? Então, temos alguns fatores que nós temos que levar em consideração, como eu disse, num processo, quando a gente vai escolher. Os principais são temperatura, pH e tempo de ação enzima-substrato. Então, falando primeiramente do pH, essa enzima, ela funciona numa escala de pH bem ampla, que vai de 5 a 8. O que acontece? Abaixo de 5, de pH menores que 5, ela tem um decréscimo da sua atividade. E o mesmo acontece em pH superior a 8. Inicia-se um decréscimo da sua atividade. Entretanto, a maioria dos processos industriais no nosso segmento contemplam essa faixa de pH. Então, não seria um limitante. Então, ela cabe perfeitamente dentro dos nossos processos. Até porque o pH do leite é próximo de 6,5. Então, assim, é totalmente dentro da faixa aceitável. Então, não há nenhum problema de inativação na maioria dos processamentos de lácteos. Entendi. Já a temperatura, que é um outro fator relevante que nós temos que considerar, a temperatura ótima de atuação dela é 50 graus. Entretanto, para a gente é uma temperatura muito alta, se pensando principalmente em estabilidade, em desnaturação proteica. Então, nós usamos outros modos. O que a gente faz? Sabendo que nós não vamos atuar na temperatura ideal de 50 graus, nós optamos em trabalhar em temperaturas menores, mas damos mais tempo para a enzima estar em contato com o substrato. Então, nós aumentamos o tempo de ação dela, certo? Entendi. Então, por exemplo, se eu fosse fabricar um produto X a 50 graus, essa enzima funcionaria em plena atividade em 10 minutos. Só que 50 graus é muito alto para leite. Então, nós vamos adotar a temperatura de 36 graus, mas nós vamos pensar em deixar ela mais tempo, 40 minutos, por exemplo. Então, nós vamos ajustando esses binômios tempo-temperaturas, binômio tempo-temperatura, para buscar a melhor performance e não influenciar na sua atividade. E é importante destacar que é comprovada a sua inativação, a sua desnaturação a 75 graus. Então, nessa temperatura, a enzima já não está mais presente. Tá. Então, a gente falou de pH, de temperatura, e aí tem o tempo de reação e temperatura. O tempo de reação é igual eu te exemplifiquei. Se eu não tenho uma temperatura tão alta, eu vou aumentar o tempo de contato da enzima ali no leite. Vou deixar ela mais tempo. Entendi. Então, é aí que entra o nosso trabalho técnico. É saber dimensionar, de acordo com o seu processo, qual temperatura você vai ter, qual tempo que eu vou deixar a enzima agindo, como que vai ser o trabalho, entendeu?
Uhum. É assim que nós buscamos. É legal, porque, por exemplo, são detalhes que são importantíssimos para você ganhar eficiência e aproveitar ali uma nova enzima que você está usando. A gente tem um programa de autocontrole digital, né? O programa de autocontrole que agora pode ser digital, né? Então, a gente tem um aplicativo para isso. Então, assim, é legal porque, por exemplo, às vezes você vai lá e faz um teste e acompanha. Só que semana que vem, quando você não está lá mais, às vezes é difícil você acompanhar o que realmente está acontecendo. Porque, às vezes, você tem uma intenção boa, né? O dono do Laticínios lá, o diretor, ele também falou, caramba, né? Eu acreditei, eu quero usar. Só que assim, durante o que está acontecendo ali, a rotina do Laticínios, que é pesada e é coisa demais que acontece, às vezes é difícil a pessoa assim anotar o tempo certo, acompanhar tudo no tempo certo. Então é legal, eu falo que o digital, né? Digitalizar os monitoramentos é legal porque você consegue acompanhar, né? O dono do Laticínios consegue acompanhar, falou, olha, né? Não deu certo aqui hoje, foi o quê? Ela desnaturou porque passou do tempo, assim, esses detalhezinhos que às vezes a gente deu errado e às vezes você não consegue provar para o cara por que deu errado, né? E quando você tem informações ali, porque ele lançou tudo, né? Tudo que ele lançar no aplicativo que tiver fora do padrão já vai abrir uma não conformidade. Quando abre a não conformidade, você já sabe que teve um plano de ação ali, então você já consegue ir lá e ver, olha, aconteceu isso aqui naquele dia. E, né, então, acho que isso tudo torna o processo mais eficiente, né? São detalhes do dia a dia, né? São dados do dia a dia, que às vezes a gente não consegue observar a olho nu, né? Só falar, olha, deixa eu ver o comportamento aqui da Tamires, né? Você não consegue observar, mas se você tiver um banco de dados com indicadores, com relatórios, né? Com facilidade de você ver esses dados, você consegue acompanhar mais rápido o que está acontecendo, né? Você dá esse exemplo é muito importante, porque é uma ferramenta muito útil. Porque, às vezes, no teste funciona perfeitamente. Mas aí depois o cliente reporta, não funciona, não está em plena atividade, eu não estou conseguindo. Mas aí, como é que a gente vai comprovar o que aconteceu? Então, esses sistemas que você está relatando são de extrema importância para a indústria e para nós, fornecedores. Sim, que é acompanhar exatamente, né? Fala assim, um dia que você tá lá, você sabe, você ficou ali monitorando junto com ele. Olha, chegou a 50 graus, chegou a 70 graus, né? Você tá ali o tempo todo monitorando. Só que a rotina é diferente, né? Assim, né? Eu não tô falando que as pessoas são né, desatentas, mas eu tô falando que porque é difícil mesmo, né? Então, se ele tem ali a facilidade de colocar a informação digital, ó, tá ali no aplicativo, do lado dele, ele já lançou, né? Ele não olhou para o lado, ele não saiu para pegar a prancheta, ele não esqueceu, nem nada disso. Ô Tamires, mas antes da gente falar da ação, eu queria que você falasse para a gente assim, tá bom, a gente falou de transglutaminase, a gente está falando aqui de enzima, mas eu vou comprar uma transglutaminase para quê? Para que tipo de laticínios que serve? Para que tipo de produto que serve? Eu acho que agora que eu pensei, caramba, né? Será que o pessoal sabe? Eu ia deixar essa parte para o final. Ah, tá. Então, desculpa. Então, pode manter a sua parte para o final. O que eu acho interessante assim, eu explicar como ela funciona para depois a gente fazer a ligação. Ó, agora eu sei como ela age, eu vou usar nisso aqui. Entendi. Eu acho que a gente pode inverter a ordem? Não, podemos continuar. Você foi mais estratégica que eu, entendeu? Pode continuar. Então, assim, a gente falou, terminou, né, o tempo de reação e as temperaturas. Então, nós falamos de todos os fatores que determinam a atividade e desempenho da transglutaminase, que é pH, temperatura, tempo de reação e as temperaturas, né? Ficou claro isso daqui. Então, vamos lá para os mecanismos de ação da transglutaminase. Exatamente. Eu acho que é o ponto-chave desse nosso bate-papo hoje, porque muitas pessoas que já estão utilizando ou que já ouviram falar não compreendem o mecanismo de ação dessa enzima. Então, primeiramente, a transglutaminase, eu vou falar assim, mais técnico, mas depois eu explico para um lado mais prático. Tá, joia. Então, a transglutaminase, ela é classificada como uma transferase que catalisa reações com grupos funcionais que a gente chama de aciltransferência nos resíduos de proteína.
Calma, ficou bem. Já quase infartei. Seja, desculpa, o quê? Falei, já quase infartei aqui, de tanta palavra difícil. Então, ou seja, o que acontece? Ao contrário da maioria das enzimas, que elas quebram o substrato, elas hidrolisam o substrato em pequenas porções, como o exemplo que eu dei da lactase, que ela pega a molécula de lactose e quebra em 2 açúcares menores, a transglutaminase, ela age de maneira diferente. Ela junta pequenos polímeros de substratos proteicos e se une formando moléculas maiores. Como que isso acontece? A transferência de radicais formam ligações cruzadas intermoleculares e intramoleculares, principalmente por grupos em ligação covalente, por grupos específicos, grupos funcionais específicos, como glutamina e lisina. Está complexo, mas isso no leite, o que eu quero dizer? Essas ligações covalentes, elas são muito estáveis. Então, no leite, a gente tem que imaginar a caseína. A estrutura da caseína. Tem a capa caseína, a micela de caseína e a capa caseína. Que lá na escola a gente estudava aquele modelinho que era circular e parecia que tinha um monte de cabelinhos assim. Para quem quiser saber mais sobre a caseína, tem um episódio aqui do Eduardo Dutra. Ele deu uma aula aqui no Papo de Laticínio sobre caseína, então o pessoal pode assistir lá também para poder entender ainda mais, que foi muito didático. Então eu vou aproveitar a aula do professor Eduardo para quando ele explicou da caseína. Então, o que acontece? Essa enzima, ela age na micela de caseína. Então, o que acontece? Ela pega substratos. A caseína é um bom substrato para a ação dessa enzima, porque ela possui uma estrutura terciária, mas que tem exposição desses grupos funcionais que a enzima vai agir. Então, na superfície da micela de caseína, possui 4 resíduos potenciais de glutamina, que estão localizados bem na região hidrofílica da enzima, da capa caseína. Então, o que eu quero dizer? Está muito fácil o acesso da enzima na micela de caseína. E esses resíduos, eles estão lá disponíveis para reagir. Então, o que acontece? A enzima chega, se une, vai unindo esses resíduos de aminoácido que compõem e vão formando uma estrutura maior. Certo? Entendi. Assim, se você não entendeu, me pergunta que eu explico de novo, que é um pouquinho complexo. Mas está dando para entender, sim. O que eu quero dizer? A enzima vai unindo, ela vai agindo nesses grupos funcionais e vai unindo micelas de caseína, formando uma rede. Então, esse é o princípio de funcionamento. Entendi. Então então a gente já entendeu o mecanismo de ação da transglutaminase, né? E aí, eu não sei se você quer detalhar mais sobre o mecanismo de ação dela no leite. Não. Aí agora, se tiver alguma dúvida, depois eu vou estar à disposição para você me mandar. Sim. Mas aí, se a gente pensando nessa ação dessa enzima, unindo várias micelas de caseína, formando uma estrutura grande, o que isso representa na prática? Possibilidade de mais estabilidade, maior retenção de água, rendimento. E aí a gente começa a entender para que eu uso essa enzima. Então, o que eu fiz? Eu formei uma estrutura de uma matriz proteica bem estável, unida, que tem capacidade de retenção de água. É como se eu estivesse formando uma capinha ali mais resistente que vai conseguir reter mais água ali dentro. Exatamente, eu vou fazendo estruturas de micelas de caseína que estão se agrupando graças à ação dessa enzima. E agora a gente pode então pensar nos produtos. Exatamente, então vamos falar quais são os produtos, né? Quem que tá aqui e fala, olha, faz sentido para mim, eu quero melhorar rendimento.
Então, assim, primeiro ponto, que o primeiro ganho, né, que essa estrutura, essa nova estrutura proteica garante, diminuição de cinérese. O que é cinérese? Essa perda de umidade. Então, se eu tenho diminuição de cinérese, aonde que isso é interessante para mim? Queijo Minas Frescal, iogurte, fermentados, porque aí eu vou ter mais estabilidade. A água vai ficar retida naquela matriz proteica. Então, seria interessante utilizar nesses produtos. Entendi. Então, só para recapitular para o pessoal aqui, né? Para quem produz queijo Minas Frescal, para quem produz os iogurtes. Sim. E qual outro produto? Agora eu ia dar outro exemplo. Essa retenção de água possibilita aumento de rendimento. Então, isso a gente pode pensar diretamente em queijos. Ah, tá. Ok? Tá. E pensando em requeijão, por exemplo, que é inclusive a minha tese de mestrado, eu faço o trabalho com essa enzima em requeijão. A gente viu melhoras significativas, tanto de cremificação, que é aquela textura firme, cremosa, brilhante, característica desse produto, como a gente também viu melhorias de textura, além de rendimento. Então, sempre que você vai pensar numa propriedade, você tem que pensar também no rendimento. Porque essa retenção de água é automaticamente rendimento. Entendi. E o importante é que essa enzima, ela não altera as propriedades funcionais e organolépticas dos produtos. Ou seja, ela não altera o seu produto final. Ela contribui no seu processo sem modificar o seu produto original. Claro, sendo adequadamente utilizada de acordo com a tecnologia, com seu processo de temperatura, com seu pH, ajustando os parâmetros para que isso não interfira negativamente. Eu lembro, por exemplo, que eu já vivi uma experiência com lactase. Você me corrija se eu estiver tudo errado, tá? Com lactase no doce de leite, mas era principalmente por causa de cristalização. Sim. É isso mesmo, né? Os termos, tá? Você pode me corrigir, tá? Porque eu já tenho muito tempo isso, eu já esqueci. Mas era assim, era muito difícil de acertar. Entendeu? Assim, aí é sabor que mudava, é cor que mudava. E aí, assim, você nunca sabe, assim, caramba, né? Eu tô usando o negócio certo ou eu tô fazendo o processo errado? Entendeu? Então, isso é um negócio muito importante, entendeu? Você acha que é importante você conhecer muito bem, treinar muito bem, para você realmente aproveitar ali o produto que você tiver, o insumo, o ingrediente ali que você estiver usando. Né? Eu acho que isso é um negócio, porque acertar é difícil. Essa questão da lactase no doce é complexo, porque você está utilizando a enzima para diminuir a concentração de cristais. Então, para dispersar os cristais e fazer que o doce fique com uma textura uniforme. Só que o que acontece? Você está utilizando a lactase e você está quebrando em 2 açúcares redutores, intensificando a reação de Maillard, que é uma reação de escurecimento não enzimático. Então, exato. O que acontece? Aumenta o dulçor e escurece, porque está favorável para que essa reação aconteça. Então, é realmente, de fato, não é a enzima que é ruim, é a maneira que eu estou fazendo que está incorreta. Então, eu tenho que ajustar o processo. Então, assim, eu até trouxe esse exemplo, né? Só porque acho que é muita gente que passa por isso, né? Fica mais fácil de entender. Eu falo, olha, tem os benefícios, mas eu preciso de ter... eu não sei se esse é o termo correto, tá, Tamires? Você pode me corrigir tudo aqui mesmo, tá? Mas, por exemplo, como se eu precisasse de ter um processo novo. Eu falo, olha só, eu preciso de ter um treinamento novo de equipe, eu preciso de ter uma receita nova para eu poder aproveitar o benefício dessa enzima. Eu estou trazendo esse exemplo, mas, por exemplo, se você tiver algum exemplo de alguma enzima em requeijão, né? Ou em algum queijo, você pode até trazer também, só para as pessoas entenderem que existe um produto novo, né? Existe uma ideia nova de aproveitar aquilo ali, de melhorar rendimento, né? Que vamos falar de rendimento, que é o que o pessoal mais interessa, né? É claro que sabor também, o povo está muito atento a isso. Mas assim, o que eu preciso, né? Não é só eu comprar, não é só eu colocar lá, não é assim. Tem todo um trabalho que precisa ser feito para eu poder aproveitar bem, né?
Eu vou até exemplificar um trabalho que a gente fez no início com a enzima, e a busca excessiva por rendimento às vezes nos atrapalha. Então, E a ela é gente foi perigosa, né? Assim, é perigosa também, porque eu não posso, eu não tenho jeito só de eu ganhar, né? Assim, se eu tô buscando rendimento demais, né? Assim, eu acho que tudo, eu não sei, eu não sou a melhor pessoa para falar isso, mas eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Eu não posso perder textura, eu não posso perder sabor, né? Eu não posso perder cremosidade, sei lá, eu não posso perder um monte de, eu não posso perder a cor, isso atrai ou não atrai, mas acho assim, acho que busca por rendimento é um negócio que a gente, todo mundo, né? Em qualquer coisa que a gente faz na vida, mas tem que existir um equilíbrio, né? Eu falo que o Múcio às vezes dá umas aulas pra gente sobre isso. Ele fala assim, o pessoal às vezes quer atropelar tanto o processo que já não é o queijo mais, não. Já mudou o queijo, não é nem aquilo mais que eu queria fazer, não. Já descaracterizou já, né? E aí a gente foi fazer um trabalho e o cliente optou em usar transglutaminase mussarela. Só que simplesmente superdosou a enzima. Tipo assim, eu quero o máximo de performance, quero o máximo de desempenho. Superdosou a enzima, não ajustou os parâmetros de fabricação e depois entrou em contato comigo desesperado, porque a gente tinha feito frescal, tinha dado tudo certo, havíamos feito iogurte, tinha dado tudo certo, e ele falou assim, nossa, acabou com a minha mussarela. Aí eu falei assim, me conte o que você fez. Aí ele detalhou a dosagem, tempo, os ingredientes, tudo. Aí eu falei assim, não precisa me falar qual foi o final, eu já sei. A mussarela não filou, reticulou tanto as proteínas, aquela matriz ficou tão estável, porque eu falei, igual eu falei anteriormente, são ligações covalentes muito resistentes. Então ficou uma matriz tão estável que não tinha elasticidade. Ela virou outro queijo. Não filou. Não formou fios, perdeu a sua principal característica, que é a fatiabilidade. Não, pois é. Mas é isso, né? Eu acho que não dá para... Né? Eu acho que tem que aproveitar muito, né, o conhecimento técnico de vocês que estão na frente, né? Eu falo que toda a experiência que eu vivi, né, com os técnicos de ingredientes e tal, foi muito positiva. Eu falo que eu sou muito fã, sabe, das empresas de insumos, de ingredientes do que estão aqui no Brasil, porque eu acho que eles têm profissionais muito bons, entendeu? Eu falo, quem dera a gente que encontrasse com esse tipo de profissional em tudo que a gente lidasse na vida, né? Porque tudo vocês estão disponíveis para ir lá, para ajudar, para ensinar, para tirar dúvida, para ligar, para gravar vídeo, para fazer podcast, entendeu? Assim, quantidade de pessoas que já vieram aqui, que entregaram, que deram conhecimento, que entregaram, né, anos da vida deles de estudos aqui, né? Então, assim, eu acho muito legal. Eu acho que a gente tem que aprender a aproveitar ainda mais, entendeu? Se a Tamires está lá, né, no meu estabelecimento, que eu tire um tempo para poder escutar, né? Eu estou aprendendo sobre o meu negócio, né? Então, assim, não tem nada que pague isso, entendeu? Assim, eu acho que isso é espetacular demais. E para a gente também é muito gratificante contribuir tecnicamente e ver que o nosso trabalho deu certo, que o lançamento do produto deu certo. A gente vibra na mesma felicidade que o cliente. Não, eu sei como é que é isso, é legal mesmo. Ô, Tamires, sobre transglutaminase, né, sobre caracterização, propriedades químicas e impactos na sua utilização, tem mais algum detalhe que eu deixei aqui de falar, que eu esqueci de pontuar aqui com você, que você gostaria de deixar no episódio? Eu só queria exemplificar, assim, fatores bem positivos que tem alguns produtos. Então, Sim, assim, pensando agora, eu fabrico iogurte. Qual é a contribuição para mim? Então, por exemplo, o aumento de rendimento por retenção de umidade, o aumento da viscosidade no iogurte. Então, isso automaticamente me proporciona reduzir espessantes, reduzir estabilizantes da minha formulação, o aumento da firmeza de gel, maior redução da cinérese. Então, assim, eu utilizando no iogurte, eu consigo fazer uma formulação mais estável, que esteja mais agradável para o consumo e mesmo assim economicamente viável, porque eu consigo diminuir a linha de estabilizantes, espessantes, gomas. Então fica uma coisa mais saudável, usando um produto natural, enzimático. No mesmo acontece... Desculpa.
Não, falando, legal, eu tô só curtindo aqui o exemplo. O mesmo no requeijão. Por exemplo, hoje tem trabalhos em requeijão que a gente consegue fazer redução de WPC em requeijão light, justamente pelo aumento do teor de umidade, pelo aumento de rendimento, melhoramento de textura. Então, é outro ponto econômico que a gente pode considerar. No queijo Minas Frescal, é bem positivo, pensando em aumento de rendimento e redução de cinérese, que é aquela perda de soro. Então, assim, tem várias coisas que eu posso pensar utilizando um ingrediente natural, que é uma enzima, em dosagens baixas e que irão contribuir com o meu processo, com o meu produto, sem modificar as suas características, que é o principal. Legal demais. E mais algum detalhe que a gente precisa de saber para quem quiser, falando, né, para quem ouviu o podcast, para quem falar assim, olha, eu acho que eu faço queijo Minas Frescal aqui, eu tô com um desafio aqui grande de rendimento, né? Que dica que você daria para ele? Primeiro é te ligar ou tem outra coisa que precisa de estar atento lá na produção dele? Não, nos usem. Eu já dei a dica aqui várias vezes, gente. Aproveita desse pessoal, porque eles estão disponíveis para ajudar, então a gente tem que aproveitar. Eu já estou aproveitando aqui, eu nem sou da indústria, eu estou aqui aproveitando. Então, usem o nosso conhecimento, a nossa disponibilidade, aproveitem do trabalho técnico dos fornecedores e nos chamem para participar dos projetos. Porque, às vezes, algum fator mínimo que eu não posso estar enxergando vai ser um limitante no meu processo e não vai funcionar. Então, assim, nos usem como ferramentas de agregação. E toda vez que o comercial te apertar, né? Falou, olha, o comercial do Laticínios falou, caramba, né? O fulano de tal aqui, o iogurte dele tá mais barato, o negócio dele aqui tá diferente. Você tem que investigar. Fala, olha só, por que o cara tá conseguindo colocar um produto... Por que ele tá conseguindo ser mais eficiente que você, né? O que tem no processo dele que tá diferente do seu? Né? O cara, ele não tá decidiu tomar prejuízo. Não, eu não tô nem aí pra dinheiro, né? Vou vender barato aqui. Ninguém faz isso, né? Então, assim, mas o que tem diferente no processo produtivo dele que de repente você pode levar para sua fábrica, né? Eu acho que é muito isso, né? Alguém está fazendo alguma coisa diferente, né? Alguém acreditou primeiro, alguém fez o teste primeiro, alguém buscou, né, por essas inovações aí para poder melhorar a eficiência do produto dele. Então, é importante, muito importante estar atento a isso, né? Se a gente vai eu falo que toda vez que eu vou no supermercado, que eu fico vendo os preços lá, eu penso assim, o que essa fábrica aqui tem diferente da outra para ela conseguir, né, fazer mais barato, né? Porque alguns são marcas mesmo, você sabe, olha, essa marca aqui não precisa de mexer em nada, ela pode colocar aqui e eu vou comprar. Mas acho que é muito interessante a gente pensar nisso, né, Tamires? Sim, tudo que a gente puder contribuir e utilizar, né, dessas inovações, dessas possibilidades que contribuam da melhor maneira são sempre bem-vindas. Claro. Então, assim, não deixem de nos procurar. Sim, verdade. E para quem quiser te procurar, onde que o pessoal te acha? Olha, eu trabalho na empresa Saporite, eu vou deixar com você meu e-mail, meu contato, para você divulgar, te passo tudo certinho. Tá. E estou à disposição. Se você tiver rede social, se você tiver rede social, se você quiser divulgar, você pode divulgar aqui, porque o pessoal, enquanto está ouvindo, eles já estão aqui, já vão lá, já começou a te seguir, já começou a seguir a sua empresa, né? Se tiver, ou no LinkedIn, ou no Facebook, ou no Instagram. Sim, Saporite do Brasil, nosso LinkedIn, e eu perfil de Instagram eu só tenho meu pessoal, mas não tem problema. É Tamires, meu nome é sem H, tamires.mnascimento. Tá. E o que eu puder, me mandem direct, o que eu puder contribuir com orientações, eu estou sempre à disposição. Mas também vou passar depois para você meu contato comercial, meu e-mail. Tá, eu deixo na descrição Deixo na descrição. Eu salvo tudo aqui, porque o que o pessoal faz muito é mandar direct para mim lá, e aí eu posso encaminhar depois seu contato para a galera. Tá bem? Ótimo. Tá à tua disposição.
Tá bom, Tamires, muito obrigada. Eu adorei a aula de transglutaminase, já estou falando até com mais facilidade, era só transglutaminase. Eu achei super didático, eu entendi, eu consegui entender o que é enzima, como é que ela age, como é que ela pode ajudar no rendimento dos produtos, quais os produtos. Então, assim, eu consegui entender com facilidade. Se alguém me perguntar, eu já consigo dar uma resposta mais técnica, né? Eu acho que isso é importante. Então, assim, eu tenho certeza que a nossa audiência também aproveitou muito esse conteúdo aqui. Tá bom? Muito obrigada mesmo pela sua didática, né, por todo o seu empenho, sua paciência que você teve aqui comigo. Você teve paciência comigo em todos os processos, gente. Eu tô igual uma transglutaminase aqui com ela, exigindo muito dela. Que ela me deu uma aula, ela explicou, né, como é que seria e tal, porque é um assunto diferente, né? Assim, a gente não... É muito técnico, na verdade, né? Mas eu achei ótimo, que foi super didático. Tá bem? Tinha um viés técnico, mas eu tentei aproximar o máximo da parte prática. Não, e eu foi agradeço mesmo. imensamente a participação, foi muito bom. Espero ser convidada outras vezes. E eu espero mesmo, eu espero que você venha aqui. Eu acho que, eu falo assim, todo o assunto que a gente traz aqui, a gente sempre é a primeira vez, então é uma introdução ao assunto. A gente pode explorar muito mais o assunto aqui, né? Eu falo que teve um assunto que a gente explorou muito, que foi rendimento de mussarela, né? Que aí eu trouxe 4 técnicos aqui, então assim, a gente falou, a gente quase que esgotou, né? Então acho que a gente tem que fazer isso com todos os assuntos, a gente tem que tentar esgotar mesmo o assunto para a gente preparar bem nossos técnicos que estão lá, né, agindo diariamente lá nas indústrias. Tamires, muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada pela sua disposição, pela sua paciência, pelo seu carinho com a gente. Para quem quiser, né, acompanhar os nossos conteúdos, é só seguir @papo de laticínios, né? Tem as nossas novidades lá, os nossos cortes, nós interagimos lá com vocês, ou @sara.machados. E se inscreva no nosso canal. É só procurar por Papo de Laticínios no YouTube, se inscrever no canal, acompanhar nossos lançamentos semanais. Toda segunda-feira tem um episódio fresquinho. Esses dias o pessoal estava falando comigo, Sara, nunca falhou? Eu falei, não, nunca falhou, né? São mais de 130, mais de 130 episódios já, e toda segunda-feira tem um episódio novo lá. Então a gente continua com compromisso, né? Trazendo conteúdo aqui de qualidade para a galera. Mas é importante você se inscrever, deixar um like lá, porque isso nos motiva a continuar aqui produzindo conteúdo. Nós estamos também no Spotify e em todas as plataformas aí de áudio e vídeo para vocês aproveitarem enquanto dirigem, enquanto estão na academia, enquanto estão indo para o trabalho, para ouvir os episódios. Um beijo para vocês, até a próxima semana. Um beijo, Tamires, até mais. Beijo, obrigada, tchau.